Cotas nas universidades. Seria inclusão ou retrocesso? Comigo, dois especialistas com posições diferentes. Cristiane Holanda, ela que é doutora em Sociologia e professora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa. É um prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite. Prazer é nosso. Conosco também o jornalista Tiago Lagares. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, obrigado pelo convite, é um tema importante, vale a pena a gente estar discutindo isso. Vamos começar com a Cristiane Holanda. Cristiane, cota nas universidades, inclusão ou retrocesso? Você é a favor ou você é contra? Completamente a favor, afinal de contas vivemos no Brasil. Ser contra cotas no Brasil seria ser contra a própria população brasileira. E a gente tem que observar que a boa parte da população brasileira ela foi tolhida de acessos ao longo da sua história, desde o período da colonização. Então, nesse momento, estar a favor da inclusão, na verdade, é trabalhar em prol dos brasileiros. Esse é o grande ponto. Tiago, pensa diferente? Penso diferente da professora. Eu acredito que as cotas elas têm esse verniz, né, esse colorido em relação à questão da igualdade, da justiça social, mas no fundo ele aprofunda a própria desigualdade entre os brancos e os negros, entre os próprios negros, porque você tem dentro das cotas, ou seja, aqueles que vão sair bem em provas como no Enem, vestibulares, são aqueles negros que teve acesso a escolas, enfim, melhores. Eu acho que essa questão é bem clara para mim. Um outro fator também é a própria fragmentação em relação ao mérito acadêmico, né? A gente tem a questão da meritocracia. Quando você coloca cotas, você de fato retira, fragmenta bastante esse mérito, né? Aquela pessoa que estudou, que teve uma nota maior, ela não vai ter acesso à universidade devido a essa situação. Um outro ponto também que eu acho muito importante é que isso não resolve o problema da educação. O problema da educação ele é muito mais amplo. E a gente tem que, em um país que você tem mais de 30% da população analfabeta funcional, você tem 43%, 43% de evasão escolar, é natural que a gente tem que promover políticas públicas para qualificar a educação e não para trabalhar lá na universidade, que é a última etapa, o último ciclo do nosso universo acadêmico. Então, eu acredito que é um retrocesso e que a gente precisa discutir isso sim. Na sua opinião, por que as cotas são justificáveis? Elas são justificáveis porque a questão do direito à diferença, ela é um direito que existe há séculos no Brasil. E as cotas também já existem no Brasil há séculos. A gente tem que considerar que o direito a estabelecer cotas, ela já é um direito regulamentado no Brasil. Só que o direito de cotas ele se refere ao direito da não discriminação ou da discriminação. Por quê? Existem duas formas de discriminação, uma positiva e outra negativa. O que é proibido no Brasil é a discriminação negativa, ou seja, você dirimir alguém de algum posto ou de algum lugar ou de acessos por base no constrangimento ou nos acessos negativos ou na depreciação de uma determinada parte da população. Agora, a discriminação positiva ela já existe no Brasil, inclusive para o serviço militar obrigatório. Tanto é que os homens fazem parte dessa cota de discriminação positiva. Agora, quando a gente pensa no acesso das universidades, a gente não está pensando somente no final da cadeia, mas pensando que, quando a colonização se estabelece no Brasil, o acesso a bens, direitos e até a própria vida, ele já foi expropriado e tolhido de boa parte da população ao longo da história do Brasil. E, novamente, os documentos que geraram essa escravidão, eles também foram completamente queimados dentro dos nossos arquivos. Isso até parece que vira uma prática no Brasil, museu e arquivo pegar fogo. Mas a questão é a seguinte: se a gente observa as cotas elas vão garantir o direito de acesso e de acesso mais igualitário. Por quê? Porque se essa população ela tem um déficit de acesso à propriedade privada, direito de acesso à vida, a estudos, a escolaridade ao longo da vida, nós temos séculos e séculos e séculos de déficit do crescimento, da possibilidade de ter qualquer tipo de equiparação para se discutir o avanço ou um patamar de certa igualdade ou equidade para que essas pessoas possam disputar qualquer tipo de vagas.
Por quê? Porque nós sabemos que a transmissão de herança, o padrão de riqueza, a qualidade de vida, ela aqui no Brasil, o acesso a classes sociais, ela sempre acontece com base na herança. Então, é simplesmente uma matemática clara. Se sua família teve a possibilidade de adquirir bens ao longo, desde o início da colonização até agora, tem a grande possibilidade da sua família ter uma boa situação financeira. E aí a gente tem que perceber que essa segregação social, inclusive de propriedade, fazia com que excluísse essa população negra, indígena, para as periferias da cidade por falta de acesso à escolarização, à propriedade privada e ao trabalho, porque mesmo depois, o Brasil foi um dos últimos países a extinguir a escravidão no mundo, e mesmo assim eles eram proibidos de trabalhar. Então, essa falta de acumulação de riqueza nem se compatibiliza com a tese do liberalismo ou do capitalismo, porque eles foram completamente expropriados de qualquer possibilidade de acúmulo de capital nesse sentido. Ou seja, negação durante séculos à frente de reparação. E isso não é uma característica só do Brasil, isso é uma característica do mundo inteiro. Tanto é que minha área de atuação dentro do direito é direito constitucional e direito internacional, a gente percebe que existe um movimento hoje dos países da Europa para devolver aqueles bens que foram expropriados durante a colônia. Por quê? Porque o estado de bem-estar europeu, que inclusive os migrantes brasileiros e de outras partes do mundo vão lá buscar, todo estado de bem-estar, toda essa construção de bem-estar social foi com base na acumulação de riquezas das colônias. Se não tivesse o ouro, prata, etc., não existia Europa muito bem estabelecida para os seus próprios cidadãos. E aí o que acontece? Hoje existe esse movimento de retorno dos bens culturais, de retorno de alguma parte de indenização, porque até os países europeus eles têm plena consciência que eles expropriaram a colônia, expropriaram as formas de trabalho dessa colônia, com base numa segregação racial e de gênero, para que essas pessoas não tivessem acesso a nada. Quando a gente fala de cotas hoje no Brasil, é exatamente uma forma de a gente estabelecer um patamar um pouco mais equiparado. E isso ainda não aconteceu. Nós temos 10 anos de cotas, e essas 10 anos ainda não foram suficientes. Mas esse passo à frente não tem que ser dado nos primeiros anos da vida escolar, oferecer condições iguais para todos os cidadãos, para todas as pessoas, na sua visão? Sim, na verdade, isso mais divide, isso mais segrega do que une, do que torna igual. A gente acaba olhando para a cota e esquecendo o que é mais importante, Rafael, que é a questão de discutir a educação, principalmente a educação básica. É lá que se forma, é lá que se trabalha a linguagem, é lá que a criança ela desenvolve a capacidade de ler, a capacidade de ler bem, a capacidade de escrever, a capacidade de ter raciocínio, de ter síntese, a capacidade de desenvolver mecanismos que melhoram a inteligência, o processo cognitivo da criança. Isso, naturalmente, o que vai resolver o problema não é a cota, é você dar para o negro e para o branco essas condições. Então, quando a gente fala, olha, vai ter cota, e muitas vezes a gente acaba excluindo o processo de discutir, de resolver, de promover políticas públicas nesse sentido. Um outro ponto que a gente tem que também levar em consideração é que, imagine só, quando a gente está falando de justiça social, porque a tese é que a professora ela falou o ponto histórico, acho que a gente não discute essa questão do ponto de vista histórico, é evidente que houve sim prejuízos à população negra. O que a gente está discutindo é a solução para o problema, ou seja, para você melhorar o acesso. Melhorar o acesso para um aluno que tem um rendimento muito abaixo, ele vai chegar na universidade, vai fazer direito e vai ser Uber, vai ser balconista. Isso não vai resolver o problema necessário da população negra. Essa não é a questão principal. O que eu acho, assim, e tem um outro fator que a gente tem que trabalhar, que é a questão do sentimento do negro. Imagina, ele vai ser olhado apenas pela cor da pele, não pelo mérito, não pelo desenvolvimento que ele teve, não pelo esforço dele. Eu acho que isso é um processo de discriminação com o próprio negro. Além disso, a gente tem um outro fator que eu acho que é o mais importante, é a escravidão ideológica disso. A esquerda, no modo geral, ela se apropria dessas pautas, coloca um verniz, e trabalha elas de uma maneira para quê? Para que a esquerda possa ser vista como a guardiã, como o pai, o pai dos pobres, o pai dos negros. E acaba fazendo com que o discurso é somente a questão discursiva. Na prática, não resolve problema nenhum, não promove política pública, não está interessado em relação a resolver o problema do negro. Então, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil
e acaba a gente tirando os olhos do debate público para uma questão mais séria, que é a educação, principalmente a educação primária. Mas esse acesso à educação, e inclusive o rendimento da população cotista dentro das universidades, isso já foi mensurado e é um objeto de análise agora, porque a legislação para cotas, ela está passando pelo Congresso Nacional para ela ser reelaborada, ou seja, está se avaliando essa experiência de 10 anos no Brasil, que ainda a gente não atingiu essa cota. E aí eu explico por que isso não foi atingido. Não é só uma questão generalizada da educação. A gente sempre tem que pensar a educação e, já trabalhei em todos os segmentos da educação, desde a básica até o ensino superior e a pós-graduação, e entendo bem dessas questões, porque a população da educação básica, ela não é uma questão somente de se pensar de acesso, da questão de como isso acontece, mas de políticas públicas que possam permitir que a criança esteja na escola, que os pais possam estar trabalhando, que a mãe tenha direito à educação infantil. E uma coletânea de direitos, que são as políticas sociais, de direitos sociais, que aí não é uma bandeira que seja de lados nenhum, nem de direita, nem de esquerda. Isso é uma bandeira de desenvolvimento quando a gente pensa que país que a gente quer. Então, quando a gente pensa, quer um Brasil desenvolvido, a gente pensa na população como um todo, e não em que lado essa população ocupa. Então, quando a gente analisa dessa forma, a educação básica ela tem determinadas características, o ensino médio tem determinadas características e o ensino superior também. E analisando o resultado das políticas de cotas, a gente verifica duas situações. Primeiro, as cotas atingiram e possibilitaram o ingresso ao ensino superior da população negra, indígena, quilombola? Sim, em termos. Porque a gente observa, inclusive no exemplo dado aqui, foi dito que a pessoa entra no curso de Direito. É a faculdade que eu atuo. A gente vê poucos quilombolas, indígenas e pessoas negras na faculdade de Direito. Por quê? Porque o que se verificou nesses 10 anos de política de cotas foi que garantiu-se acesso a cursos que são ditos cursos de licenciatura, ou não são aqueles cursos que têm mais privilégio no sentido de direito. Quais são os medicina, cursos? Engenharias, que são ditos os cursos caros das universidades, porque eles têm um custo, inclusive, para manutenção. E o que aconteceu? O rendimento, inclusive aqui na UFG, isso também foi mensurado, o rendimento dos cotistas ele é equiparado aos que têm a ingresso regular durante o curso, ou seja, eles conseguem atuar porque existem outras políticas que vão garantir a permanência desse aluno dentro da universidade. Então, a bolsa permanência para ele também é necessária porque ele vem de uma condição social e por isso a parte histórica é tão importante da gente entender. Porque se ele não tem esse repertório econômico, familiar, social para dar subsídio para que ele possa cursar essa universidade, ele precisa também de políticas dentro da universidade para manter a sua atuação. E aí a gente tem que perceber, por exemplo, que nesses 10 anos a maior parte das pessoas entraram nos cursos das licenciaturas. Mas eu verifico essa questão das cotas numa outra perspectiva. Quando essa pessoa ela tenta entrar pelas cotas e ela não consegue, existe também uma judicialização desses processos, onde essas cotas foram negadas, para verificar e fazer análise realmente. E a gente percebe o seguinte, e um aluno meu estava pesquisando a seguinte demanda, ele é juiz de direito, e ele analisou que, no segmento que ele atua, o que aconteceu? O mesmo aluno, quando ele entrou para a faculdade, se eu não me engano, de fisioterapia, ele passou pela análise e foi considerado negro. Quando ele entrou para a faculdade, no vestibular de psicologia, ele entrou, foi considerado negro. Quando ele fez vestibular e foi fazer o curso de medicina, que era o final, que ele realmente falou, não, quero fazer medicina, ele não foi considerado negro mais. Então, a gente tem um problema aqui, inclusive na questão do acesso, porque existe uma colonialidade. E essa matriz de pensamento, ela é uma matriz teórica criada aqui na América Latina, que deve ser criada a partir dos países que foram colonizados, onde a gente pode verificar que o sucesso do colonizador é quando o próprio colonizado, nós olhamos para nós mesmos com esse olhar subalternizado, com essa síndrome de vira-lata da América Latina, onde só existe algo civilizado, importante, intelectual, aquilo que vem da Europa e aquilo que nós criamos aqui. Isso não é tão importante assim. É sim. Então, todas essas pessoas e toda essa miscelânea de pessoas que estão no Brasil, elas são importantes sim, e o que elas produzem de conhecimento deve ser considerado sempre.
Essa matriz que eu estou falando, que se chama colonialidade, modernidade e colonialidade, ela saiu como tão espontânea, importante para poder analisar essa questão das ex-colônias e do desenvolvimento dessas ex-colônias, que quem está estudando isso agora, importando esses professores para a Europa, são as universidades europeias. Porque explica bem que característica é essa de subalternidade, onde a gente coloca uma certa dose de incapacidade no próprio povo. Não, nós temos potencial e nós temos que desenvolver esse potencial a partir das nossas próprias ideias, que a gente consegue fazer isso. Muito bem, a lei de cotas, né, ela foi aprovada pelo Congresso e sancionada em 2012. Garante que metade das vagas de institutos e universidades federais sejam reservadas para ex-alunos da rede pública. O texto prevê que até o dia 29 de agosto de 2022, a política de ações afirmativas passe por uma revisão, né? A senhora já falou que algumas situações devem ser ajustadas. Na sua opinião, esse número ele tem que cair dessas cotas, esse percentual de 50%, ou tem que aumentar, tem que acabar? Qual que é a sua posição exatamente? Para você tem que acabar imediatamente, Tiago? Ou não? Rafael, eu acredito ou tem que ter uma transição? Eu acredito que o sistema de cotas, ele não tem, de fato, ele não agrega muito. O que a gente tem que ter é um sistema de cotas não racial, mas de cotas sociais, trabalhando a base da renda daquela família. Porque muitas vezes numa escola, ainda mais num país miscigenado, um país assim que você tem uma mistura muito grande, o Brasil é um país assim extremamente, além dos africanos, dos portugueses, né, americanos, japoneses, então você tem uma mescla muito grande no Brasil. Então, naturalmente, você tem que ter o quê? Na escola, você tem negro, você tem branco, escola pública, a pessoa de baixa renda. Você colocar o negro nessa situação, você não vai, você vai dividir, você vai, de fato, ser injusto com o branco, pobre, o branco que estuda em escola pública e que também vai ter dificuldade de ter acesso. O que a gente tem que discutir é essa situação. Me parece ser a situação mais justa, ainda mais num país miscigenado. E uma situação que a gente tem que abordar é como você classifica, caracteriza o negro, o pardo, ainda mais num país miscigenado. A gente teve lá na UNB um caso, bem atípico, que foi dois gêmeos, os gêmeos, né, na verdade, um foi aceito e outro não, no sistema de cotas. Então, existe um tribunal racial, né, que avalia, por exemplo, o cabelo, o tom da pele. Os critérios são subjetivos, na sua opinião? Se você me permite um acréscimo, se chama Comissão de Heteroidentificação. Sim, mas na verdade, mais ou menos um tribunal, que você avalia aquilo ali, se a pessoa aceita ou não. É muito subjetivo, genérico, você não tem critérios bem estabelecidos, é natural que vai haver. Okay, vamos lá então, vamos lá então para eu entender, porque até hoje eu não sei se eu sou um branco, se eu sou mestiço, pardo, o que eu sou, o que eu seria. Faça uma entrevista comigo, vamos ver. Você vai descobrir um pouco da minha vida, vamos fazer um pouco diferente. Vou descobrir porque eu vou descobrir a partir do seu ponto de vista, porque o critério MOR é auto-identificação. Como você se auto-identifica? Porque essa perspectiva, esse é o primeiro critério. Esse é o primeiro critério. E é o critério que consta na lei e consta também o segundo critério, que é o fenotípico. Eu posso dizer que eu sou negro, se eu quiser, ou não? Pode. E aí a gente vai para o segundo critério, que é certo. o fenotipo. Uhum. O fenotipo são as características físicas da pessoa. Por quê? E aí vamos voltar para o primeiro critério, que isso é importante ficar claro. Okay. O primeiro critério ele dá autoidentificação exatamente para evitar essa revitimização da segregação social de você é quem, que foi o que foi feito com o colonizador, inclusive em relação às forças de trabalho. Quem era bom para trabalho X, Y, com a população negra e com a população indígena. Ok, vamos fazer esse bate-bola, vamos lá então. Nesse primeiro critério eu disse que eu me considero negro. Sim. Ok? Nesse primeiro critério, leva-se em consideração a boa-fé, leva-se em consideração a boa-fé, mas a senhora Sim. disse algo emblemático e que eu concordo, nós estamos no Brasil, todo mundo quer dar o jeitinho, todo mundo quer levar vantagem, certo? Então esse primeiro critério é um tanto quanto subjetivo. Rafael, existe qual seria o segundo? Existem riscos assim, bastante evidentes, essa questão do fenotipo que ela está falando,
é uma característica um pouco mais assertiva. Porque se a gente olhar a questão do que eu sinto, do que eu sou, a gente vai para uma seara onde realmente não tem limites. A gente sequestra a verdade e aí acaba que o negro, descendente de escravo, ele não vai acessar as cotas também, porque os brancos podem dizer isso. Não é um sequestro, a verdade, porque essa verdade ela foi sequestrada durante séculos. Inclusive, foi sequestrada a voz dessas pessoas. Perfeito. E a possibilidade. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Segundo critério. Primeiro critério, autoidentificação. Isso, inclusive, para voltar e dar voz, garantir a voz a essa população, dela se identificar com quem ela é, de qual etnia, de qual raça. Segundo critério, fenotipo. Por que o segundo critério é o fenotipo? Porque a discriminação e a segregação racial no Brasil, ela é baseada nas características físicas. Existe uma colorimetria, inclusive, internalizada dentro do pensamento colonial, que é reproduzido até hoje. Esse é o grande sucesso do colonizador. Ele não precisa estar aqui para a gente se segregar e se racializar. Ele pode ter ido embora e a gente continua tratando as pessoas pela cor da pele, fazendo segregação social a partir disso. Pense o seguinte, se você imagina uma secretária, inclusive essa palavra ela já é colocada no feminino, e quais são as características dessa pessoa? Quando você imagina um médico, isso é reproduzido e quais são as características? Quando você imagina um CEO de uma grande empresa, qual é a cor dessa pele que você imagina desse CEO? Isso se chama racialidade e pensamento colonial. Tá, mas eu não entendi exatamente a questão do segundo critério, a gente não tem tanto tempo. Vamos lá. Por quê? Porque se a segregação é baseada nas características físicas, ou seja, quanto mais colorida a pessoa, quanto mais negra, quanto mais com características indígenas e negras essa pessoa, ela é tratada com maior discriminação. Então, por isso que o fenotipo entra. Um critério utilizado nos Estados Unidos era o one drop. Se você tivesse... Mas quem define o fenotipo? Quem define o fenotipo é a árvore genealógica da pessoa. Quando ela nasce, ela vai nascer com as características da sua árvore genealógica, dos seus ancestrais. Por exemplo, minha avó era negra. Eu posso me considerar o quê? Uma observação também, no Brasil é tudo misturado, né? Sim. Eu tenho parente branco, negro, tem gente que tem olho verde. É descendente de índio. Tem gente que é descendente de índio. E aí, não está tudo misturado? E é por isso que eu acrescento, e inclusive como uma sugestão para a reformulação da legislação, que é um assunto que eu discuto na universidade, não só com base nesses dois critérios, que é a autodeterminação, a autodeclaração e o fenotipo, porque tem que passar, inclusive, pela comissão de heteroidentificação. A gente também, juntamente com as cotas no Brasil, a gente teve a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira ao longo de 10 anos. A gente precisa disso para a gente entender que o valor fundamental dessa cultura é a valorização da ancestralidade, ou seja, de todas as pessoas mais velhas. Então, a gente alegar essa ascendência é importante. Vou te dar um exemplo por quê. Eu tive um aluno que passou no concurso... terminando a faculdade de Direito, ele foi para a comissão de heteroidentificação, ele não passou na comissão de heteroidentificação, ele chegou, sabe quando a pessoa chega aturdida? Aí eu falei, o que está acontecendo? Me negaram o acesso ao concurso porque eu não passei. Mas por quê? Você é negro. Sim, eu sei que eu sou negro, mas me disseram que eu não sou. E eu falei, mas qual é o grande problema disso para você? Porque quando me dizem que eu não sou negro, é como se eu não pudesse ser filho do meu pai. Meu pai é negro. Então, a senhora mesmo está relatando um grande problema. Que é a gente reavaliar a questão da comissão de heteroidentificação, porque ela tinha uma função, primeira, que era, em caso de denúncia, ela investigava. Ou seja, se a própria comunidade da universidade não reconhecesse aquela pessoa como negra e denunciasse, ela atuaria. Agora, se a pessoa for amiga da comunidade, será que vai ter denúncia? Enfim, isso é reconhecido igualmente. Todo mundo sabe quem é o aluno cotista. Todo mundo sabe porque sai isso claramente e isso é importante sair por uma questão de transparência. Você chega num carrão, o olhar já muda. Você percebe assim que a professora ela tem a opinião dela, eu respeito, só que é difícil a gente concordar com essa miscelânea, com essa... literalmente, essa bagunça, porque você não tem critérios estabelecidos, você tem uma... É um balaio de gato, é isso? Uma série... Os critérios existem, eles são expostos em texto de lei. E quando eu falo, o critério, a questão é o seguinte, a subjetividade, que é o elemento em que a pessoa ela vai ali caracterizar você. Isso é um perigo, isso não aprofunda e não resolve o problema. Tem um economista norte-americano, Thomas Sowell, que ele fez um estudo em relação à questão das cotas. Ele pegou alguns países
E o que aconteceu nesses países foi basicamente o enfraquecimento da educação básica. E na Índia, no modo especial, não funcionou, lá teve uma regressão muito grande. Então a gente tem que discutir as cotas, não no ponto de vista ideológico, porque a gente aí vai cair numa seara sem limites. Então a gente vai identificar uma série de anomalias e problemas que nós não conseguimos resolver. Agora, quando a gente fala na educação básica, primária, isso sim resolve o problema. A gente tem que discutir algo realmente que tem um pouco mais de valor. Essa questão do sequestro da realidade, né? A gente está vivendo um holocausto da verdade. A gente tem uma séria questão biológica, questão social. Então, é um problema sério que a gente está vivendo. E a gente vai potencializar isso e colocar alunos lá, e muitas vezes alunos que não são negros, muitas vezes alunos ou seja, porque ele pode escolher o que ele quer, muitas vezes alunos que não são descendentes de negros. Então, há uma injustiça para aquele aluno que estudou, que teve mérito. Então, a gente acaba enfraquecendo esse mérito acadêmico, que é muito importante, porque valoriza o aluno, valoriza o discente, valoriza a pessoa que realmente levou a sério os estudos. Então, é um problema que a gente tem que discutir na base dele. Ok. O critério teria que ser mais científico? O critério ele é científico, porque a gente tem que partir de estudos a partir do Brasil. Não dá para a gente pedir que estudos externos venham aqui novamente julgar quem é brasileiro e quem não é, séculos depois. A gente estaria revitimizando as pessoas que já foram vítimas. Todos nós somos brasileiros. Todos nós somos brasileiros, mas por isso que a gente tem que partir de estudos que já existem. É como se o Brasil não fizesse estudo. A gente já tem pesquisa sobre as cotas do Brasil, elas já existem, elas já garantiram que as políticas de cotas aplicadas durante 10 anos garantiram determinados acessos a determinados segmentos, mas isso ainda não está completo. Ou seja, mantém o critério, que é o critério da autodeclaração para respeito à identidade, mantém o critério do fenotipo, mantém as comissões de heteroidentificação e a minha sugestão é que se modifique, que volte para a competência anterior, porque agora a comissão de heteroidentificação, ela atua já no começo, então ela realmente decide quem entra e quem sai. Isso é muito segregatório no meu ponto de vista. Professor, infelizmente... A partir da denúncia, aí ok. Infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Jornalista Tiago Lagares, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado, né, pelo convite novamente. Eu agradeço demais, é um tema importante. Agradeço a professora, né, a Cristiane. Muito obrigado também pelo debate. É importante discutir, ninguém é inimigo de ninguém. A gente está aqui discutindo opiniões, né, para tentar, de alguma maneira, pelo debate público, construir algo sólido, algo melhor socialmente para a própria educação. E no tempo certo, porque a política vai ser votada em agosto. Sim. E você, em casa, que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.